Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Band Placar com oferecimento BandBet, jogos importantes nesta quinta-feira de Copas. Tem gente que gosta muito de Copa, tem gente que gosta mais ou menos, Berna. Mas a verdade é que temos dois gigantes como o Flamengo e o Palmeiras em campo, que falaremos daqui a pouco, e um confronto entre brasileiros também que promete muito. Vamos começar com o time do Flamengo, que tem vários desfalques. Sim. E encara o Deportivo Táchira justamente na Venezuela. Qual seria a sua escalação ideal para o ataque do Flamengo hoje? Não a que você acha que o Felipe Luiz vai colocar em campo, a que você gostaria. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique pelo lado direito, já jogou assim com o Tite e Juninho jogando como centroavante. Muita gente olha para o Bruno Henrique e o vê jogando mais como um ponta pelo lado esquerdo. Foi assim que ele se consagrou no Santos e ainda mais no Flamengo, se tornando um dos maiores ídolos da história do clube rubro-negro. Mas ele pode jogar pelo lado direito também. Na ausência do Luiz Araújo nessa posição, o Luiz Araújo deve ser deslocado para fazer a do Arrascaeta no meio de campo. O Bruno Henrique é a pessoa mais indicada, é o jogador mais indicado a jogar pelo lado direito. Mas eu acho que não vai ser isso que o Felipe Luiz vai fazer. Acho que ele vai botar o Michael pelo lado direito, o Bruno Henrique no lado esquerdo e o Juninho mais centralizado. Deve ser essa a formação ofensiva do Flamengo para esse jogo contra o Deportivo Táchira. Veja, o grande problema do Flamengo na Venezuela é justamente chegar até San Cristóbal, o local do jogo, né? Tem que fazer uma viagem. O Flamengo saiu do Rio de Janeiro, foi até Manaus, o avião parou para abastecimento, foi até Maracaibo, que é uma das principais cidades da Venezuela, para depois pegar um outro voo para San Cristóbal, que tem um aeroporto pequenininho, e ainda pega uma estradinha de terra até chegar ao centro da cidade, que é pequenininho, né? Então é uma dificuldade muito grande para chegar até San Cristóbal. É mais fácil chegar em Miami do que chegar nessa cidade venezuelana. O time do Deportivo Táchira é muito fraco, né, Isa? Então eu vejo o Flamengo, independentemente dos desfalques, como favorito para essa partida. Ontem foi anunciado que o Flamengo não teria Wesley e Gonçalo Plata, jogadores que ainda sentem os reflexos da data FIFA. Wesley pela seleção brasileira, Plata pela seleção equatoriana. Dois jogadores que foram muito exigidos na data FIFA e ficam de fora dessa partida. No lugar do Wesley, joga o Varela, lateral direito uruguaio, que também disputou a data FIFA pela seleção do seu país. E o Gonçalo Plata, que seria o substituto do Arrascaeta, deve ser substituído pelo Luiz Araújo, que vai ser improvisado como um terceiro homem de meio de campo. Ele já desempenhou essa função, inclusive no ano passado, num clássico contra o Vasco da Gama. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br e aí você vai ter as melhores oportunidades no que diz respeito a Libertadores em BandBet, tá? Eu vou colocar na tela para você, então você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito, e aí a gente vai achar aqui na seção Libertadores Deportivo Táchira e Flamengo com BandBet Multiplica, ou seja, odds exclusivas turbinadas para você, e é claro que vale uma fezinha nesse grande jogo da Libertadores da América. O mercado está pagando em média, para essa combinada que eu vou falar agora, 4,33. Qual é a combinada? Flamengo vencer no primeiro tempo, vencer no segundo tempo e com o Luiz Araújo marcando gol a qualquer momento. Então você ganha, se acontecer isso, e pode acontecer isso, acho que o Flamengo é franco favorito nessa partida, 5,20, ou seja, como eu disse, odds turbinadas imperdíveis da BandBet para você. Vamos continuar falando sobre Libertadores, né, Isa? Pois é, hoje também tem Palmeiras em campo, Sim. Depois de um empate na estreia do Brasileirão, depois da derrota para o Corinthians no título paulista. O Palmeiras tenta mudar essa chave, tenta elevar os ânimos, né, Berna? Encarar o Sporting Cristal no Peru. O time peruano também vive um momento de instabilidade, é só o sexto no campeonato local, então não vai bem, é a chance do Palmeiras, mesmo com alguns desfalques, mudar essa história, esse roteiro do começo da temporada. O Sporting Cristal é um adversário muito fraco para o Palmeiras, né? Houve um fenômeno no futebol peruano que foi a implementação da SAF em vários clubes, né? Vários clubes tradicionais, inclusive. O Sporting Cristal é um deles, Universitário, Aliança Lima. Mas só que foram negociações mal sucedidas, em geral. E os clubes peruanos perderam muito desempenho no campo por causa das más administrações fora dele. Veja, esse time do Sporting Cristal já decidiu Libertadores da América. Foi em 1997 contra o Cruzeiro. O Peru teve uma seleção
espetacular ali nos anos 70, né? Na Copa de 70, inclusive, foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final, um time que tinha Teófilo Cubidias, Chumpitaz, Hugo Sotil, Galhardo, que jogou aqui no Palmeiras, né? Esse time também foi para a Copa de 78 e fez um bom papel, em que pese o fato de ter sido goleado pela Argentina por 6-0 em Rosário na segunda fase. Foi para a Copa de 82, arrancou um empate com a campeã Itália na fase de grupos, mas perdeu muito o futebol peruano, muito por causa das más administrações fora de campo. E aí não tem dinheiro para investir, né? E traz jogadores já veteranos, né? Eu vou citar aqui o caso do Cauterucci, o centroavante, campeão da Libertadores em 2014 com o São Lourenço de Almagro da Argentina, numa Libertadores bizarra, né? Afinal foi contra o Nacional do Paraguai, não foi nem o Nacional do Uruguai, tradicionalíssimo campeão 3 vezes da Libertadores da América. Vamos falar mais sobre esse time do Palmeiras, que pelas mãos do técnico Abel Ferreira terá novidades na escalação. Uma delas obrigatória, a saída do Rafael Veiga, a entrada do provavelmente Felipe Anderson jogando mais centralizado. Ele era muito utilizado pelo Abel como um ponta esquerda, mas não deu certo não. Então ele entrou contra o Botafogo no lugar do Veiga, acabou rendendo relativamente bem, entrou no final do jogo, evidentemente, e deve ser utilizado nessa posição, já que o Veiga está com uma lombalgia. No ataque, mais adiante, nenhuma novidade, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Gustavo Gomes deve ser outro retorno ao time titular do Palmeiras. Mikael vai para o banco de reservas, Gustavo Gomes, que está recuperado de uma lesão. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou acesse via browser bandbet.bet.br e aí você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado que eu vou botar na tela agora para você. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito. E aí você tem uma combinada com odds turbinadas, mais uma vez Bandbet multiplica para você, com o Palmeiras vencendo o primeiro tempo, vencendo o jogo e o Estevão marcando gol a qualquer momento. Tá fácil essa, o Palmeiras é favorito e o Estevão é grande candidato a balançar as redes. E aí o mercado está pagando em média R$ 4,50 para essa combinada. Bandbet paga R$ 5,20 para você. Uma exclusividade Bandbet, uma odd dessa, meu camarada, você só acha em Bandbet. Tem mais Libertadores com duelo de brasileiros em campo, vai ser um jogaço de bola na Fonte Nova, né, Isa? Justamente, temos o duelo entre Bahia e Internacional, é Copa Libertadores, sim, os dois campeões estaduais, os dois começaram o Brasileirão com empate. E agora, Berna, se enfrentam tão rápido, né, tão cedo, justamente na primeira rodada da Libertadores. Os dois com treinadores promissores, acho que os dois estão fazendo grandes trabalhos, sim, principalmente desde o final do ano passado para esse ano, então promete um duelo muito legal de assistir. De um lado, Roger Machado, do outro, Rogério Ceni, dois ótimos trabalhos, dois campeões estaduais em campo. O Bahia é o time da casa, claro, né? E não deve ter muita mudança em relação à equipe que empatou com o Corinthians na Fonte Nova, jogando melhor, enquanto o jogo tinha 11 contra 11. O Bahia perdeu o Everton Ribeiro naquela partida, só que como é outra competição, ele foi expulso, ele está habilitado a enfrentar um Internacional. O Bahia deve ter o goleiro Ronaldo, que foi titular contra o Alvinegro Paulista no último domingo, ele veio do Atlético Goianiense. Aliás, tem uma curiosidade, o Ronaldo era o nome do goleiro do Bahia, campeão brasileiro em 88, num jogo já disputado em 89, contra o Internacional no Beira-Rio. Então deixa o Ronaldo jogar. Então deixa o Ronaldo lá, né? História esse nome tem pelo Bahia contra o Internacional. Lateral direito deve ser o Gilberto, no miolo de zaga Canu, e aí o Ramos Bingo, né? Que pode jogar como lateral esquerdo também, vem sendo utilizado como um quarto zagueiro. Gabriel Xavier foi barrado pelo Rogério Ceni, o que dá uma capacidade de saída de bola, de fluidez de jogo muito maior desde o sistema defensivo. Pelo lado esquerdo, Luciano Juba, um lado esquerdo, aliás, muito forte, esse do Bahia, com Luciano Juba e Eric Pulga. Como o Mingo faz às vezes de um lateral esquerdo, muitas vezes ele cai na lateral, o Luciano Juba vai embora e o Pulga entra na área para fazer uma dupla com o centroavante Lúcio Rodrigues. Pelo lado direito, no ataque, joga o Ademir, né? E aí no meio de campo, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Em contraponto, o Internacional fez uma bela estreia no Campeonato Brasileiro, empatou com o Flamengo no Maracanã por 1-1. Tem um desfalque muito importante. O goleiro Sérgio Rocher, o ótimo goleiro, que sofreu uma fratura na mão no jogo contra o Flamengo, aliás, foi jogar de aliança e isso prejudicou, causou
essa fratura, ajudou a piorar o grau de lesão. E o Antony, que entrou no intervalo daquele jogo, será o titular na partida de hoje contra o Bahia. Os dois laterais são muito bons, Aguirre pelo lado direito e principalmente o Bernabé pelo lado esquerdo. Vitão e Juninho compõem a zaga, aí dois volantes, sendo um deles o Bruno Henrique, que fez um golaço contra o Flamengo no Maracanã, e o Fernando, que atuou como um terceiro zagueiro na partida contra o Flamengo. Duvido que o Roger vá adotar essa cautela contra o Bahia. A gente falava sobre lesões, tem uma curiosidade em relação a isso, causadas por alianças. Goleiro campeão da Copa de 86, titular pela Argentina, o Nery Pumpido, num treino depois da Copa do Mundo, acabou perdendo o dedo isso que por eu ia causa falar. de uma aliança. É muito perigoso jogar de anel, jogar de brinco maior. Berna, isso não pode. Não pode. O Pumpido perdeu o dedo. Aí fez um reimplante e conseguiu jogar a Copa de 90. Nossa. Foi uma lesão terrível, né? Por causa de uma aliança também. Não façam isso em casa, mesmo na sua pelada. Falando mais sobre Internacional e Bahia, a expectativa de um grande jogo. Esse cara aqui está treinando muito bem a equipe do Inter desde o ano passado. É curioso, né? Porque ele tem uma identificação muito grande com o Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores como jogador lateral esquerdo em 1995 pelo Tricolor Gaúcho e hoje está ajudando a fazer história no Internacional. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no seu browser bandbet.bet.br e aí você vai acessar mais uma vez a capa do site com odds turbinadas para esse grande jogo de bola entre Bahia e Internacional. Vou botar na tela agora as odds em Bandbet Multiplica, são odds turbinadas exclusivas na Bandbet e é claro que vale uma fezinha nesse jogo, é o salzinho na picanha, porque eu vou falar para você a combinada, tá? Total de gols, mais de 2,5 gols na partida, ou seja, uma partida com muitos gols, eu espero isso, um jogaço de bola na Fonte Nova. E o William José, que deve ser reserva marcando gol, ele já fez gol na Libertadores da América contra o Strongest, jogando lá no Morro, jogando lá em La Paz. Essa combinada, na concorrência, você encontra por R$ 3,80. Em Bandbet, com odds turbinadas exclusivas, R$ 4,35, ou seja, uma oferta imperdível para você. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.